Meu irmão, minha irmã, bom dia com Deus, a paz do Senhor Jesus. E como é bom nós termos esse momento agora, nessa manhã de quinta-feira, de podermos ler a palavra do Senhor. E nós vamos ler as Escrituras, porque nela a vida eterna é Cristo Jesus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz do Espírito de Deus falando aos nossos corações, a gente vai entendendo, cada versículo que vamos lendo, a vontade do Senhor para nossas vidas. E certamente Deus tem algo abençoado para a sua vida nesta manhã, nesse dia, meu irmão, minha irmã. E você só vai entender à medida que você vai lendo as Escrituras, porque quando você vai lendo, o Espírito de Deus vai falando ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que está no Salmo 94, e vamos ler a partir do verso 16. Salmo de número 94, a partir do versículo 16, a palavra diz assim: Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que foja o mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Mas o Senhor foi o meu alto retiro, o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Amém. Glória a Deus. Olha a esperança do salmista. Ele começa então a dizendo sobre as maravilhas, aquilo que Deus então vai fazendo na vida dele. O versículo 16, então, para nós entendermos a alegria dele, a disposição dele e de se entregar para o Senhor e do Senhor, o Deus Altíssimo, ele ouvir a resposta, confiar e saber que Deus daria vitória a ele diante dos inimigos da vida dele. Então ele começa dizendo no versículo 16, quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Então ele começa fazendo essa pergunta, não que ele tenha dúvida e não tenha fé no Deus Altíssimo, amoroso, que em Cristo nos salva, nos cura, nos liberta. Nós entendemos isso, eu creio que você entende isso. Então ele começa a fazer essa pergunta e ele vai dizer assim no verso 17, se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, já estaria morto, já teria se esquecido de mim, as pessoas, os familiares, os amigos, enfim. Então ele diz, quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? E aí ele responde, se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio, já estaria morto. Se não fosse o Senhor para me dar vitória contra os ímpios, se não fosse o Senhor para ficar ao meu lado contra aqueles que praticam o mal, eu já estaria morto, estaria perdido. Então ele sabe que somente no Senhor, no Deus Altíssimo, glorioso, ele vai encontrar a vitória contra os seus inimigos. Ele sabe que somente em Deus Todo-Poderoso, ele conseguirá ter uma vida vitoriosa, ter uma vida abençoada diante da situação pela qual ele passa. Qual é a situação? Há pessoas contra ele, há inimigos contra ele. No versículo 18 ele diz, quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando ele olhou para si e viu que ele estava assim, vacilando, ele estava não desistindo, mas quando aquele momento de tribulação que nós passamos, você que certamente passa, eu passo, aqui não passa tribulação nessa terra, aquele momento de angústia, de dor, de incertezas que surgem temporariamente em nossa imperfeição humana, o salmista diz, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você é afrontado, quando pessoas se levantam contra você e há momentos de desânimo, momentos em fraqueza, saiba disso. Descanse no Senhor e diz ele, olha, se não fosse a ajuda do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, o Deus Altíssimo, ele derrama o amor dele, o amor perfeito, para me amparar, para me sustentar. E ele vai dizer isso no verso 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meu irmão, é lindo demais esse salmo. Olha, se você está numa situação difícil agora,
uma situação desesperadora, leia o Salmo 94, a partir do versículo 16. Mas leia ele inteiro também, é muito bom, porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. E você só vai acreditar que é Deus falando contigo se você tiver fé no Senhor Jesus. Amém? Então, verso 19, vou ler novamente, é muito bonito. Ele diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, diante das aflições, das perseguições, das afrontas dos inimigos, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, esse consolo que é um amor leal, que ele falou no verso 18. Então, se você precisa de consolo, se você precisa se levantar de uma situação, se você tem que enfrentar pessoas aí que não são seus amigos, pessoas que querem o seu mal, meu irmão, minha irmã, se ampare em Cristo. Se ampare no Senhor Jesus, deixa Ele te fortalecer, deixa Ele adiante para derrotar os inimigos de tua vida. É palavra de Deus, não é uma palavra positivista, não é coisa minha, não é coisa de homem, não é doutrina de homens dentro de igreja, não, é palavra de Deus. Leia a palavra e você vai entender e viver a graça, o amor e o sustento do Senhor. E aí nos versos 20 e 21, ele diz então, diante daquilo que os inimigos fazem contra ele, né? E ele diz, poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Eles planejam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte, ele dizendo dos inimigos. Então ele diz, poderia esses inimigos, Senhor Deus, ter alguma aliança com o Senhor? Não, por quê? Porque eles planejam contra a vida do justo e condenam os inocentes à morte. Então ele deixa bem claro, essas pessoas, elas são inimigas do Senhor Deus e do povo de Deus. São pessoas que não aceitam o Evangelho de Cristo, trazendo para a nossa realidade agora, que não aceitam o Evangelho, que não aceitam Jesus como o único Senhor e Salvador. Elas se tornam inimigas por quê? Porque elas querem tentar tirar dessas pessoas, dos crentes, a verdade em Cristo. E Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E, por final, verso 22, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. E, novamente, ele diz, olha, esses ímpios não têm aliança com o Senhor, eles querem o mal, eles querem me eliminar da terra, me levar para um lugar de silêncio, que é a morte. Essa ansiedade, essa angústia me domina diante dessas afrontas do inimigo de minha vida, né? Resumindo esses versículos, o salmista, ele fala, mas o teu amor leal me amparou, se não fosse o Senhor eu estaria perdido. Quando a ansiedade já me dominava, a angústia, né? As incertezas da vida, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Meu irmão, minha irmã, o salmista não foi em rede social, o salmista não foi em outras religiosidades, meditações transcendentais, essas coisas de energia, essas coisas que são todas maldições para a vida das pessoas, porque as pessoas acham que encontra paz, mas não encontra. Elas só encontram no Senhor Deus. Pense sobre isso. Nós vivemos tempos difíceis na nossa terra, na nossa nação, né? Com esse desgoverno aí totalmente contrário à verdade em Cristo, tenta mostrar para os evangélicos, eu não vou entrar no âmbito de política, mas é uma verdade, ele tenta demonstrar aos evangélicos, aos verdadeiros crentes, que é amiguinho, mas não passa de um ícone de Satanás. Eu quero que você pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você tome uma posição na sua vida. Essa posição é dizer, Jesus é o meu Senhor. E não adianta você dizer só em palavras, você tem que dizer em prática de vida. Porque o salmista, ele vive a prática da sua fé com Deus. Ele está angustiado, há pessoas cercando a vida dele, pessoas querendo eliminá-lo, são inimigos, não tem aliança com Deus Todo-Poderoso. E o que ele faz? Ele toma suas ações por si próprio? Não, ele espera em Deus. Ele confia que o Altíssimo, o Glorioso, Senhor Deus, vai dar essa vitória, ele vai dar. E ele fala, quando a ansiedade me domina, o teu alívio, o teu consolo me trouxe alívio. O Senhor é a minha rocha, é onde encontro refúgio, encontro minha morada, estou em paz. Meu irmão, minha irmã, pense sobre isso. Quem é Jesus na sua vida hoje? Muitas pessoas dizem, eu tenho Jesus. Muitas pessoas vão na igreja todos os domingos. Eu sou crente, eu estou na igreja, mas são vazias espiritualmente, porque na hora que vem uma tribulação, desaparece da igreja. Primeira coisa, desaparece da igreja, mas não desaparece da rede social, não desaparece do trabalho,
Não desaparece das coisas pessoais dessa terra fadada à destruição. É a terra cheia do maligno. Nós estamos na terra, mas temos a bênção, a proteção, o Espírito de Deus sobre nós para nos dar sabedoria, discernimos todas as coisas e ter aquilo que é bom. Meu irmão, minha irmã, aceite Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Aí talvez você diga aí, mas pastor, eu aceitei, aceitou mesmo? E o que você está fazendo aí nesta hora, nesta manhã? Assistindo televisão? Perdendo tempo em conversas inúteis, conversas que não te levam a lugar nenhum com pessoas, seja em rede social, seja aí no vizinho. O que você está fazendo para o reino de Deus? O que você está fazendo para as pessoas te verem como um servo e uma serva de Cristo? As pessoas estão vendo Jesus na sua vida? Eu quero que você pense sobre isso, porque nas horas das tribulações e aflições, é a hora de testemunharmos sobre Jesus. Por quê? Porque o salmista ele está aflito, há inimigos da vida dele, a ansiedade e a angústia tomam o coração dele, mas ele se ampara em Deus. Ele recebe o consolo do Deus Altíssimo, amoroso e misericordioso. Ele diz que o Senhor é o refúgio, é a morada, é o lugar da alegria, da paz e da vitória para Ele. Que seja para a sua vida também, Cristo seja o Senhor da sua vida. Não perca tempo com as coisas do mundo, mas que o seu tempo seja para honrar, glorificar e viver Jesus. Viva Jesus 24 horas, porque Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai glorioso e bondoso, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida e ministrada em nossos corações. Muito obrigado por tocar na vida desse meu irmão, minha irmã que está assistindo, para que receba o Teu consolo, receba a Tua paz, o amor, mas receba de Ti também, Deus Altíssimo, a Tua exortação, para que Teu servo e Sua serva que está assistindo confie em Ti somente, Senhor Jesus, que só o Senhor tem uma palavra de vida, só o Senhor tem um amor verdadeiro, só o Senhor pode consolar nossos corações em tempos tão angustiosos que muitas vezes passamos e que talvez esse Teu servo e Tua serva esteja já passando nesta hora. Que em nome de Jesus ele seja liberto de todo esse mal, de toda essa angústia, de todos os inimigos de sua vida, que se fortaleça, que se firme em Ti, Senhor Jesus, que é a rocha das nossas vidas, a razão do nosso viver. Repreenda todo esse mal, toda a cilada de Satanás, todas as armadilhas dos inimigos contra a vida desses Teus servos e servas, para que eles vejam que só o Senhor Jesus pode nos dar a vitória, só o Senhor Jesus pode nos livrar de todo mal, só o Senhor nos dá sabedoria, Espírito de Deus, para discernirmos todas as coisas e reter aquilo que é bom, agradável do Senhor para nós. E agradecemos, Deus Altíssimo, por nos ouvir e nos abençoar hoje e sempre, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. E glória a Deus, que você fique na paz e no amor de Cristo. Bom dia a todos. Lembre-se, não perca seu tempo com as coisas do mundo. Vá viver Jesus, vale a pena, sabe? Tribulações, angústia, teremos, volto a dizer, mas teremos muito mais, o amor, a paz e a alegria do Senhor, do Deus poderoso em Cristo sobre nossas vidas. Amém. Fique na paz e no amor de Cristo. Até breve. Paz.